Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o Alberto e seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação e Algoritmos. Bom, na verdade essa aqui é a parte 2, né, da nossa aula 3, da nossa aula de variáveis, tá? Então se você não viu a parte 1, é imprescindível que você veja, tá? Eu vou deixar o card aqui no vídeo, tá? Então dá uma pausada nesse vídeo, vai na aula 1, dá uma conferida. Porque lá tem um conteúdo bem rico, bem interessante para você e é essencial que você tenha visto a parte 1 antes da gente falar agora dessa parte 2, beleza? Onde a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então na aula 1, né, na parte 1, perdão, a gente falou um pouquinho sobre o que é variáveis e tal, até fizemos nosso primeiro fluxograma, né, o nosso primeiro algoritmo usando variáveis, e agora a gente vai para a parte 2 aqui, onde a gente vai dar uma refinada um pouco mais nesse assunto, beleza? Bom, primeiramente então, a gente falou bastante na aula passada, ou melhor, na parte 1 desta aula, eu vivo me confundindo, sobre tipos de variáveis, mas aí me vem a indagação, né? O que são tipos de variáveis, né? E quais são os tipos de variáveis? Bom, primeiramente, tipos de variáveis, eles vão servir para reger, ou seja, para informar, para controlar, para gerenciar os valores que nós vamos armazenar dentro dessas variáveis. Então vou citar um exemplo. Eu quero salvar o nome do meu usuário. Tá. Nome é uma cadeia de caracteres, né? Um conjunto de caracteres. Por exemplo, meu nome é Roberto. Então tem a letra R, tem a letra O, tem a letra B. Cada uma dessas letras, né, a gente chama de caractere, é um conjunto, né? Então eu preciso salvar todas essas informações. Então é um tipo de valor, tá? É um tipo de valor. Então, se ele tem um tipo de valor, ele vai ter um tipo de variável correspondente. Eu quero salvar a idade do meu usuário. Opa, idade é um número, né? Eu, por exemplo, vou fazer 25 anos. Então, 25 é um número, tá? E um número inteiro, né? Então, por exemplo, a altura. Eu tenho 1,75 m de altura, ou seja, 1,75. 1,75 também é um número, só que é um número decimal, né? Porque tem a vírgula e tal, então também não é um número inteiro. Então você percebe que o tipo da variável, ele vai ter que andar junto, né? Ele vai ter que ser gerenciado pelo tipo do valor que eu quero armazenar. Então, para eu dar um tipo para uma variável, eu tenho que dar um tipo, eu tenho que saber qual que é o tipo do valor que eu quero armazená-la. Beleza? Acho que eu falei tipo umas 300 vezes, desculpa aí. Bom, vamos falar então um pouco sobre quais são os tipos de variáveis, porque aí acho que fica um pouquinho mais claro. As variáveis que a gente vai conhecer agora são chamadas de variáveis primitivas. Isso por quê? Por basicamente 3 motivos, acredito eu. Primeiro, primitivo significa que foram as primeiras, né? Ou seja, as mais antigas, os primeiros tipos a serem criados. Então, isso, sei lá em 1900 e bolinha, foram criados esses tipos de variáveis. Então, por isso são chamados de primitivos. O segundo motivo é que elas também, a própria palavra primitiva já diz, né? Elas são um pouco arcaicas. Não no sentido de que sejam ruins, mas no sentido já que utilizem formas antigas de se lidar, né? Além de serem antigas, elas usam formas antigas de fazer as coisas, né? E o terceiro motivo, basicamente, é porque são conhecidas também como primordiais, tá? Então, basicamente, são as variáveis essenciais para que a gente trabalhe nos nossos algoritmos, né? Nos nossos programas, enfim. Então, elas são essenciais, são primordiais. Beleza? Quais são os tipos de variáveis primitivas mais comuns? Bom, basicamente eu listei aqui 4, acho que poderia até entrar um quinto tipo, mas por enquanto vamos se atentar só nesses 4 mesmo. São, basicamente, as duas primeiras se retratam a números, tá? Que a gente já falou, né? Os números inteiros e os números decimais. O terceiro são os caracteres, né? Ou seja, A, B, C, são as letras, basicamente. E o quarto são os valores booleanos. O que seria um valor booleano? Seria justamente aquilo que a gente comentou. O meu usuário, ele é brasileiro ou não? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Isso seria um valor booleano. Isso vem bastante lá da lógica matemática. Então, onde você tinha lá verdadeiro, falso,
para todo, para nenhum, para ninguém, para alguns, para nenhum. Então, mais ou menos assim. Então, aqui basicamente a gente sempre vai ter dois valores, verdadeiro ou falso, true or false, do inglês. Tá? Então, basicamente é isso. Pulando aqui para agora as variáveis compostas, tá? Então a gente falou aqui das variáveis primitivas e as variáveis compostas seriam evoluções das variáveis primitivas. Mas calma lá, que a gente não vai falar de variáveis compostas no vídeo de hoje, porque esse já é um assunto um pouquinho mais avançado, a gente vai ver nos próximos vídeos, beleza? Hoje a gente vai focar nas variáveis primitivas, vamos entender melhor como utilizá-las e até fazer o nosso primeiro algoritmo utilizando aí as variáveis primitivas, pelo menos essas daqui que eu listei, beleza? Bom, nosso amigo editor vai dar um corte para a gente poder ir lá para o Draw.io agora e eu já te vejo. Bom, voltamos aqui, né? Já estamos aqui no Draw.io. Antes da gente continuar, não se esqueça, beba água, tá? Muito importante. Muito importante. Bom, aqui é o nosso fluxograma da primeira parte, tá? Então, eu vou criar aqui uma nova página para a gente poder criar o nosso novo fluxograma, beleza? Agora, nós vamos criar um algoritmo um pouquinho mais elaborado. Então, a gente já criou um algoritmo para fazer o Olá Mundo, a gente já criou um algoritmo para pedir o nome do usuário, receber o nome desse usuário e devolver o nome desse usuário. Agora, nós vamos pedir, basicamente, ele é bem parecido com o algoritmo que nós fizemos anteriormente, só que nós vamos acrescentar algumas informações. Nós vamos acrescentar para que o usuário nos diga a idade e a altura dele. Beleza? Então, vamos começar aqui para o nosso fluxograma. Bom, primeiramente, mesma coisa de sempre, né? Início. E aqui nós teremos o fim. Agora, o que nós precisamos fazer? Bom, primeira coisa, nós precisamos fazer uma coisa chamada declaração de variáveis. O que vem a ser a declaração de variáveis? É muito simples. No nosso algoritmo anterior, nós acabamos ignorando essa parte porque, enfim, não era o foco naquela hora, mas agora acho que é bem importante. Quando você vai criar uma variável, você basicamente tem duas formas de fazer isso. A primeira é a que a gente fez no nosso algoritmo anterior, que é você criar e já popular essa variável. Tá? Então a gente criou a variável chamada nome e a gente já colocou o nome do nosso usuário logo de cara. Tá? Então, basicamente, a gente reservou o espaço na memória e já alocou, já armazenou as nossas informações na hora, nosso valor na hora. Agora, a gente vai simplesmente declarar, né, vai dizer ao nosso algoritmo que a gente tem uma variável, ele precisa reservar um espaço na memória, que a gente vai alocar alguma coisa, mas a gente não vai alocar agora. Isso é muito importante da gente conseguir entender, porque isso vai dar uma visibilidade um pouquinho melhor sobre os tipos de variáveis para a gente. Beleza? Aí, para criar as nossas variáveis, a gente vai utilizar o desenho do quadrado com as bordas arredondadas. Tá? Aqui no Draw.io ele aparece como process, mas aí você pode utilizar na ferramenta que você estiver utilizando aí para os seus fluxogramas. Tá? Então eu vou criar aqui um process novo. Tá? E aí aqui nesse process novo, deixa eu dar uma ampliada aqui no tamanho dele. Pronto, deixar um pouquinho menor aqui. Eu vou criar aqui a nossa primeira variável. Beleza? Então a nossa primeira variável, ela vai ter ela vai armazenar a idade de uma pessoa, tá? Então, eu vou criar uma variável aqui chamada idade, vou colocar em minúsculo, né? Idade, tá? E agora, eu vou ter que dizer qual que é o tipo dessa variável. Então, eu vou dizer que é uma variável do tipo inteiro, idade, beleza? Eu ainda não quero armazenar nenhum valor nela, então eu vou deixar ela do jeito que ela está. E aí o nosso algoritmo simplesmente vai reservar o espaço na memória, mas ele não vai alocar nada agora, beleza? Bom, agora eu vou até dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, só para agilizar também. Então, a gente vai criar a nossa nova variável, que é para armazenar a altura. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada altura. Só que agora eu não posso deixar o tipo como inteiro, porque a altura é um número que ele pode ser decimal, né? Como eu usei no meu caso, 1,75.
Então, não é um número que pode ser inteiro. Então, se eu tentar, né, se o meu usuário tentar passar o número 1,75 para uma variável do tipo inteiro, o nosso algoritmo ele vai quebrar, ele vai dar problema, tá? Porque ele está esperando receber um valor inteiro. Tá? Então a gente não pode passar um valor do tipo decimal. Como é que a gente corrige isso? Muito simples. A gente coloca uma variável do tipo decimal. Entende que quem vai dizer qual que é o tipo da minha variável é o próprio valor que eu quero armazenar nela? Beleza? E aí, bom, acho que por enquanto é isso. Já dá pra gente fazer um programinha bem interessante agora. Agora, vamos seguir mais ou menos o molde do outro. Então, vamos colocar aqui um display e vamos pedir aqui para o usuário digite sua altura. Aí aqui agora eu vou colocar uma entrada manual para altura. E agora vou colocar um outro display aqui, né, uma saída de dados, dizendo digite sua idade. Beleza? E vou criar uma outra entrada manual chamada idade. Chamada idade não, perdão, que vai chamar a variável idade, que foi a variável que a gente criou aqui em cima. Beleza? Então agora sim nós temos um fluxograma um pouquinho mais elaborado, né? Então a gente vai ter um início, depois disso a gente vai criar uma variável chamada idade, né? Nós vamos declarar essa variável. Depois nós vamos declarar uma outra variável chamada altura, que vai ser do tipo decimal. Beleza? Depois disso, nós vamos printar na tela, né? Ou seja, nós vamos exibir na tela o texto digite sua altura. Depois disso, nós vamos pedir para o usuário digitar a altura dele, tá? E vamos armazenar esse valor na nossa variável altura que nós criamos lá em cima. Depois disso, vamos exibir novamente na tela digite sua idade, né? Uma outra mensagem na tela. E o meu usuário vai digitar a idade dele e nós vamos armazenar essa informação na variável idade. Beleza? Bom, aqui a gente poderia fazer diversas outras coisas, como, sei lá, mostrar isso, enfim. Mas, por enquanto, vamos deixar assim mesmo. Acho que tá bom já por enquanto. Pelo menos a gente já conseguiu trabalhar bem aqui com os tipos. Beleza? Então, bom, o que nós colocamos em prática aqui então no nosso fluxograma? A primeira coisa são os tipos de variáveis. Na aula passada a gente só tinha trabalhado com... A gente não tinha trabalhado com tipo de variáveis ainda, né? A gente não tinha esse domínio. Agora nós já aprendemos o que são tipos de variáveis e como tipar uma variável de acordo com o valor dela, tá? E aprendemos também sobre a declaração de variáveis, que é quando eu crio uma variável sem atribuir nenhum valor a ela por enquanto. Então ela fica meio que como se fosse vazia, vamos dizer assim, tá? Bom, esse é o nosso fluxograma da aula de hoje, um fluxograma já um pouquinho mais elaborado, tá? E acho que para a aula de hoje, né, para a gente encerrar esse assunto aqui de variáveis, né, pelo menos até a parte das variáveis primitivas, acho que já está ótimo, beleza? As variáveis compostas a gente vai ver um pouquinho mais para frente, beleza? E, bom, eu não sei você, mas eu já estou louco para botar a mão na massa e pegar tudo isso aqui e transformar em código. Então, o que você acha de na próxima aula a gente já começar a pegar esses nossos primeiros fluxogramas, nossos primeiros algoritmos e trazer para código efetivamente? O que você acha, hein? Eu já estou bem animado. Então, bom, a aula de hoje é isso, basicamente. Na próxima aula, então, a gente vai começar a pegar os nossos fluxogramas, os nossos algoritmos que nós já construímos e passar para código e efetivamente botar a mão na massa, beleza? Eu gosto de primeiro dar essa abordagem inicial com fluxogramas, para dar uma visão melhor sobre os conceitos, né, trabalhar bastante essa base, que é com certeza o alicerce de qualquer engenheiro de software, desenvolvedor de software, programador, enfim, qualquer área correlacionada. Beleza? Bom, muito obrigado para você que já assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o like se você gostou desse vídeo e se inscrever no canal também para não perder, né, para sempre ser notificado sobre as próximas aulas desse curso e dos próximos cursos que hão de vir. Muito obrigado, valeu e falou!